Fala pessoal, todos bem? Sejam muito bem-vindos ao CDL Summit 2021. Muito obrigado aí pela nossa audiência presencial e também você que está aí online. As portas da CDL estão abertas hoje à tarde toda, caso você queira ver alguma das nossas palestras presencialmente. Será super bem-vindo. E agora nós temos a Fernanda Lima, que ela é sócia do Ponto G Sex Shop e ela é, para mim, um grande case de sucesso, principalmente nas redes sociais. Ela traz de uma forma humorada todas as possibilidades que o negócio dela pode te oferecer. Então, Fernanda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da CDL. Eu sempre participei de eventos como esse, mas eu estava sempre assistindo de casa. E é um prazer para mim falar sobre um tema que eu amo de paixão, que é consistência nas redes sociais. Antes de falar um pouquinho quem eu sou, né? Eu acho mais importante falar quem eu era quando tudo isso começou. Há mais ou menos 7 anos atrás, eu era estudante de nutrição e tinha uma vida assim bem aperreada porque me faltava dinheiro. Então, eu com essa vida atribulada, comecei a pensar o que é que eu vou fazer para ter mais dinheiro, para ter mais condições, para proporcionar coisas boas para mim e para minha família. E foi daí que eu me encantei pelo empreendedorismo. Comecei a pesquisar e investi tudo o que eu tinha em produto erótico. Era mais ou menos R$250. Então, a minha empresa começou com esse valor enorme, né? E eu comecei a estudar. Quando eu decidi abrir a empresa, que eu vi que tinha um mercado muito promissor, eu resolvi estudar sobre tudo. Gestão de negócio, gestão de dinheiro, porque eu vi que precisava ser bom em finanças, né, para a empresa não falecer. Assisti uma palestra que me impactou bastante, que lá ele falava da taxa do índice, né, de mortalidade das empresas. E aí foi onde eu conheci o Sebrae, fiz o MEI e fiquei na minha cabeça. O que é que eu vou fazer para não matar a empresa? Essa foi a minha primeira meta. Não matar a empresa, porque na minha família não tinha empresários, né? Eu ia ser a primeira empresária. Então, eu dediquei muito tempo de estudo, não só ao meu negócio. Eu não estudava só sobre os produtos, eu estudava sobre os negócios no geral. E aí comecei a visitar as sex shops, comecei a visitar sites para ver onde é que eu estava me inserindo, né? Para entender um pouco sobre o mercado. E foi visitando as sex shops que eu vi que era uma coisa muito vulgar. E eu não queria ser dessa forma. Era uma coisa, é tipo ilícito, até hoje ainda é muito assim. Parece que você, quando vai em uma sex shop, você está indo comprar alguma coisa que é muito proibida. Você pergunta, ei, sabe onde é que vende produto? Não é nem produto de sex shop, não é nem produto erótico, é produto de sex shop. É uma coisa bem marginalizada. Então, a minha intenção era fazer com que saísse dessa marginalidade toda e da vulgaridade. Então, surgiu a Ponto G Sex. Comecei a estudar, gente, eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Eu separava um horário para estudar sobre a empresa, sobre o mercado, outro horário para estudar como é que eu não ia matar a empresa, né? Porque a taxa de mortalidade das empresas é muito alta. Então, eu fiquei muito com isso na minha cabeça. E eu, assim, me apaixonei pelo Sebrae porque lá tinham cursos gratuitos e muito bons. Então, eu comecei a ficar especialista em empresas de tanto que eu assistia vídeo, de tanto que eu participava de evento, olhava vídeos no YouTube. Então, eu sempre fui dessa parte de estudar. Eu sempre estudei muito para construir a empresa, né? E aí vem a metodologia. A primeira coisa que todo mundo fala é sobre a comunicação da empresa. Como eu queria que a empresa saísse dessa parte da vulgaridade, eu tinha que mudar a comunicação. E eu não era uma pessoa que me comunicava vulgarmente, igual podia ver em qualquer conteúdo aí que olhasse na internet, né? As pessoas pegavam e muito sensual, mostrando os produtos, e eu não queria fazer dessa forma, eu não era dessa forma. Então, eu instalei a minha metodologia própria. Se sexualidade é para ser uma coisa normal,
sexo é uma coisa normal, como é que eu vou passar a explicação dos meus produtos? Eu vou mostrar com vergonha? Não. Eu vou estudar o produto e eu vou falar com convicção. Outra coisa muito importante é a parte de lapidar os clientes. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, elas pegam o produto e elas falam do produto. E eu via que todo mundo fazia assim, ó. Olha, eu tenho esse gel aqui que ele vai aquecer e vai deixar a mulher louca. E aí eu ficava doente. Como é que você vai pegar um gel e vai vender para uma pessoa para deixar ela louca? Louca você deixa se ela tiver com a fatura alta, se ela tiver com problemas e não com gel. Então, tudo eu fui mudando a forma de comunicar. Como é que eu comecei a comunicar? Em uma palestra eu aprendi que você tem que gerar a demanda. Então, eu gerava a demanda. Ao invés de eu dizer que o produto aquecia e deixava a mulher louca, eu comecei a ver como é que eu vou fazer a pessoa perceber que ela precisa do produto. E aí eu comecei nas redes sociais a falar sobre sexualidade. A maioria das mulheres, eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das mulheres tem dificuldade de atingir o orgasmo. E muito disso é por falta de excitação. Esse produto que a maioria das pessoas falam, que é para deixar a mulher louca, ele tem essa finalidade. Ajudar a mulher a ficar excitada e facilitar o orgasmo. Então, essa minha comunicação, aliada à instrução do cliente, que era bem mal informado, foi o que fez a Ponte Essex ficar aí até hoje. E não morrer. A minha intenção era não matar a empresa. Então, por isso que eu tinha que mudar toda a comunicação e não fazer o que as pessoas faziam. E outra coisa que me fez fazer isso, ter um conteúdo relevante, foi porque eu não tinha dinheiro. Como é que eu ia fazer publicidade se eu não tinha dinheiro para fazer publicidade? Ou eu fazia uma coisa bem feita para despertar o interesse das pessoas, ou eu não ia vender. Porque eu já estava entrando em um mercado onde já tinha outras sex shops. Então, a forma que eu encontrei em divulgar o meu negócio e trazer mais pessoas foi trabalhando com conteúdo. E terceiro, posicionamento de marca. Também palestras, com certeza do Sebrae. Não é puxando saco, gente, mas eu já fui para muita palestra do Sebrae, muita mesmo. E eu aprendi que você tem que posicionar a sua marca. Mas não é somente posicionar a marca, aquela coisa bonitinha que todo mundo fala. É você escolher até quem vai ser parceiro da sua marca. Então, para isso, eu pensei, eu vou escolher blogueiro para divulgar, porque blogueiro é a forma mais fácil de você se divulgar, né? Eu vou escolher um blogueiro? Não, não posso. Porque a propaganda que o blogueiro fazia ao receber produto erótico era abrir a embalagem e fazer piada e dizer, eu não sei nem para que serve isso. Para mim, isso era uma propaganda péssima e eu não queria ser dessa forma. Então, eu virei a minha blogueira. Se não tinha pessoas que iam falar com seriedade do jeito que eu queria, eu ia fazer da forma que ia ser feita, da forma que eu achava que tinha que ser feita. E no início a gente não tinha audiência. Então, eu falava praticamente para os ventos, né? Falava para uma, para duas pessoas. E aí, essas pessoas satisfeitas é que iam divulgando para mais. Então, assim, questão de audiência, para mim, nunca foi um problema. Nem quando a gente começou que não tinha audiência, nem quando os vídeos viralizaram. Quando a gente começou a fazer muito vídeo, os vídeos viralizaram. Então, isso para a gente nunca foi um empecilho. Com ou sem pessoas, a gente fala. Quebrando paradigmas, né? A parte de ensinar sexualidade já é uma grande quebra. Porque as pessoas, elas não têm educação sexual. E aí, eu vi uma porta que eu podia entrar. Como todas as lojas faziam divulgação em rádio, em TV, com blogueiro, eu pensei, faz muito mais sentido fazer uma parceria com algum profissional da área. Por quê? É uma pessoa que entende do que está falando e que tem um peso diferente e que ela não faz publicidade. Então, eu, com o meu posicionamento de marca, com a minha forma de explicar os produtos, fui me conectando mais com profissionais da área, seja psicólogos, especialistas em sexualidade, ginecologistas, fisioterapeutas pélvicos. Então, assim, a minha rede de blogueiros eram pessoas que entendiam daquilo que eu precisava. E aí a gente começou de novo a parte de educar os clientes. Não educar os clientes como se as pessoas não soubessem de nada.
na parte que elas precisam saber de mais um pouco. Porque o que a gente tem de conhecimento em sexualidade é o que foi passado nas mesas de bares, é o que a gente vê em filmes adultos e não o que é realmente na prática. Então, a gente começou desde 2018 a fazer stories, a fazer lives, a fazer tudo, porque eu precisava entregar um conteúdo de qualidade. E escolhendo as parcerias. Abaixo eu já falei, né? Blogueiro e profissional da área. Claro que pra gente faz mais sentido fazer uma parceria com alguém que é da área, porque ela sabe o que ela está falando e ela não está sendo paga para fazer aquilo. Então, eu acredito que a nossa grande sacada foi essa. Consistência. Stories, feed e live. Quando me chamaram para falar sobre consistência, eu pensei que eu não era tão consistente assim. E aí eu até entrei em contato dizendo, tem outro tema? E aí, não, já divulgamos que é esse tema aqui. E aí eu fui olhar meus arquivos de stories. E, para mim, como eu tinha como base Carlinhos Maia, que ele posta 100 stories, eu achava que eu não tinha consistência. Mas eu fui vendo que desde 2018 não tem um dia que a gente não poste stories. Todos os dias. Quando diziam que era moda postar bastidores, estava lá eu postando bastidor. Quando diziam que tinha que mostrar como é que separava os produtos, como é que o cliente recebia feedback, estava lá eu postando stories. Educando o cliente nos stories. Tudo eu recorri aos stories. Teve um cliente que falou que as coisas são bem certas, mas que a única certeza que ele tem na vida dele é que amanhã vai ter um vídeo de um vibrador subir na tela dele desejando bom dia. Porque essa é a nossa forma de se comunicar. Todos os dias nós postamos bom dia, com um vibrador subir na tela, com uma musiquinha e desejando bom dia para todo mundo. E aí, logo em seguida, a gente começa o nosso conteúdo, que pode ser entretenimento, pode ser informativo, educação, que a gente trabalha muito com educação. Então, assim, todos os dias a gente tá nos stories. É uma coisa complicada se você não adotar isso como hábito. Mas, se você toma banho todos os dias, toma banho hoje, toma banho amanhã, toma banho depois, você pode fazer stories hoje, fazer stories amanhã e fazer stories depois. Você precisa ter consistência. E aí todo mundo pergunta, como é que eu faço para ter conteúdo? É bem simples. Se o cliente pergunta hoje, isso é pauta amanhã. Nunca vai faltar assunto. Mesmo que eu já tenha falado isso há 2 anos atrás, sobre esse tema, essa pessoa, ela não sabe, porque ela não acompanhou. E as outras pessoas que vão chegando todos os dias, elas também não tiveram acesso a esse conteúdo. Então, todos os dias, a gente faz conteúdo com base no que o cliente pergunta, na demanda do cliente. Todo dia o cliente pergunta alguma coisa. Então, seja sobre um produto, seja sobre a forma de utilização, seja sobre como cuidar do produto, a gente sempre explica. E muito também na sexualidade. A gente trabalha nessa parte de criar a demanda. Tem muita gente que não sabe para que serve o produto. Então, eu não vou chegar para a pessoa e falar, esse produto aquece, esse aqui refresca e é comestível. Não, eu vou explicar para ela como é que ela vai precisar desse produto, quando é que ela vai precisar e a forma de se utilizar. Que aí, se for para ela, ela se encaixa e pega. Quando eu começo a explicar, eu não falo diretamente do item. Primeiro eu conto a história e aí depois eu apresento. E aí sempre me perguntam quem é a agência de publicidade que faz os conteúdos. Não tem, gente, agência. Eu faço todo o conteúdo, porque nunca falta conteúdo. Se você trabalha no seu negócio, se você é empreendedor, é uma microempresa, você está sempre no seu negócio. Então, ninguém melhor do que você para saber o que é que o seu cliente quer, o que é que o seu cliente procura e que informação você precisa passar para vender e para informar. Feed. A gente sempre esteve presente no feed. Se hoje é moda fazer... postar foto, porque tem uma época que postar foto gerava mais engajamento, então a gente só postava foto. A partir do momento que foi GTV, era só GTV. Aí depois era um carrossel, tome carrossel. A gente faz o que a ferramenta diz que é melhor. E sempre, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E live.
Gente, live é muito importante. Agora, o pessoal já está um pouco cansado, né? De tantas lives aí na pandemia. Mas desde que iniciou a ferramenta, a gente faz live. E aí, hoje em dia, né? Já me convidaram para falar um pouquinho sobre live em uma palestra. E aí estavam perguntando como é que eu tinha adquirido o hábito de fazer live, que nas lives é normal que dê alguma coisa errado, né? E as pessoas diziam, olha, você tem um jogo de cintura muito bom e você está começando agora. Não, eu não estava começando agora. Eu comecei a fazer quando a ferramenta foi lançada. Se o Instagram ele lança uma ferramenta, ele quer que você use a ferramenta. E se eu estou ali na plataforma deles, eu vou usar. Se eu sei que eu sou mais bem vista, se eu usar, então é isso que eu vou fazer. Então, se atentem às novidades e ao que o Instagram faz. Se você usa TikTok, se atente ao que entrega mais do TikTok. Eu ainda não entrei lá porque o nosso conteúdo é totalmente proibido. Então, eu não consigo fazer as dancinhas engraçadas se tem um vibrador atrás, porque vai ser totalmente banido. Mas um dia eu vou encontrar uma forma de fazer para ir para o TikTok, porque eu sei que hoje é o que dá muito resultado. Mas, graças a Deus, o meu cliente está no Instagram. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre para desmistificar a sex shop, né? A maioria das pessoas acham que uma sex shop é só pinto de borracha, gel comestível e fantasia. E não é só isso. Tem isso também, mas não é só isso. Na nossa loja, a gente tem vários produtos, que é da linha de bem-estar, é da linha de cuidados, é para autoconhecimento. Então, como aqui é um evento de tecnologia, eu já trouxe coisas que são voltadas à tecnologia para apresentar para vocês. Que eu não ia poder esquecer isso daqui. É um vibradorzinho com controle por aplicativo, que você controla de qualquer lugar do mundo. Certo? E aí, isso aqui a gente tem para o autoconhecimento, para a brincadeira do casal. Também tem os produtos para você se cuidar, por exemplo, um desodorante íntimo, um sabonete íntimo. A sex shop, ela não é só aqueles produtos que popularmente são conhecidos. E eu convido vocês a visitarem a sex shop com um olhar mais aberto, né? E voltando à parte de consistência, gente. Essa parte de postar todos os dias, continuamente, e sempre procurando referência, não é só a referência do seu mercado. Eu procuro muito referências externas. Quando as blogueiras começavam a postar vídeo mostrando a maquiagem, né, que ela ia falar sobre o produto e mostrava a maquiagem, eu fazia do mesmo jeito. Não importava se as pessoas estavam achando engraçado. Não era assim que estava convertendo? Então, é assim que eu vou fazer. Então, todas as referências que eu trouxe não foi do meu mercado, porque a comunicação que tinha no meu mercado era muito vulgar e não era assim que eu queria. Então, a forma de comunicação, como é que eu vou me comunicar? Vamos lá fazer um curso de oratória, porque eu não sei me comunicar. Ninguém nasce sabendo falar, a não ser que você tenha um dom. Eu não tinha. Então, a única forma de aprender era estudando, era praticando. E a consistência, quando você precisa ter consistência em alguma coisa, você precisa fazer todos os dias. Para os stories saírem bem feitos todos os dias, eu preciso estudar. Estudar como é que vai ser a iluminação, como é que vai ser a qualidade da imagem, certo? Os produtos que eu vou mostrar, anotar para não ficar repetitivo. Porque se você trabalhar com poucos produtos ou se for serviço, é só, principalmente se for serviço, né? É só aquilo, é aquele seu serviço. Então, como é que você vai comunicar de diferentes formas para não cansar a pessoa? Hoje em dia eu tenho seguidores que eles são fiéis. Eles não saem do Instagram por nada. Eles estão desde que a loja começou. Porque o nosso conteúdo ele não é cansativo. Por mais que eu apareça todos os dias, as pessoas sempre falam, menina, disso eu não sabia. Porque é a forma de se comunicar que é diferente. Você pode falar de um mesmo assunto de várias formas diferentes. E o mesmo assunto, você pode destrinchar ele e comunicar em cada dia diferente, daqui a um mês. E assim, não tem muito um planejamento fixo, né? Porque o mundo, as novidades, é hoje e não é amanhã.
Então, se está programado para me falar hoje sobre um assunto e acontece alguma coisa no mundo que é importante falar, para toda a minha programação e vamos falar o que é para falar, antes que alguém faça. Porque se a gente tem uma audiência e a nossa meta como empresa é informar e é educar, eu vou fazer isso primeiro. Eu não vou esperar as grandes páginas fazerem. Eu estou antenada com o mundo. Hoje em dia eu nem preciso pesquisar, porque os nossos seguidores veem alguma publicação e já encaminham para a gente. Quando vocês começarem a ter consistência e as pessoas entenderem que você vai postar, que você vai educar, você vai entreter, você está lá para isso, elas vão começar a trazer conteúdos para você. Elas vão lembrar de você. Eu vejo muito cliente quando viaja, vai para outra cidade ou para outro país, manda uma foto, manda alguma coisa falando, olha, eu vi isso daqui e você precisa ter na loja. As pessoas, elas não tinham esse hábito. Isso a gente foi criando intimidade com o cliente. O mesmo hábito que as pessoas não tinham em ir para uma sex shop. Inicialmente, era online, né? Não tinha loja física. E aí os clientes pediam, eu quero a loja física, eu quero a loja física. E a gente iniciou com online porque era tendência, né? Tinha estudos que diriam que as pessoas iam comprar mais online. Então, sempre como eu estava estudando, eu vi que essa era a tendência. E também era a única opção que tinha, né? Não tinha dinheiro para montar uma loja física. E quando todas as lojas estavam diminuindo, em vez de expandir o físico, estava expandindo o online, eu fui para o físico. E aí todos os clientes que eram acostumados a comprar online e aqueles que conheciam a loja começaram a ir para a loja física. Mas não foi por causa da loja física que eu deixei de ter consistência no meu Instagram. Porque o Instagram, ele tá lá desde que a gente começou. Na verdade, a gente começou com o Facebook. Mas aí o conteúdo fez com que a página caísse. E a gente foi para o Instagram, e se a página cair, a gente vai para outra plataforma. Então, assim, a gente levou todas as pessoas que tinham interesse em comprar para a loja física. E sempre fazendo com que as pessoas se sintam muito confortáveis. Porque ainda hoje tem muita gente que tem medo de ir a uma sex shop e ser reconhecido por alguém. Tem medo de algum familiar saber, como se fosse assim, a coisa mais horrível do mundo. A gente respeita isso, né? Mas a minha intenção é fazer com que todas as pessoas encarem a sexualidade e a sex shop com outro olhar. Então, para isso, a gente sempre faz conteúdos voltados para deixar as coisas o mais natural possível. Minha mãe sempre fala que eu vendo produto erótico como quem vende pão. Você chega numa padaria e diz, eu quero um pão francês. Aí a pessoa, esse pão francês aqui é assim, você pode passar manteiga e nananã. Eu faço da mesma forma. Se sexo é uma coisa normal, se sexualidade é uma coisa normal, por que eu vou vender de uma forma vulgar, ou então de uma forma que a pessoa se sinta até errada por estar comprando aquilo? Porque dependendo da comunicação que você tem, a outra pessoa ela também vai ser impactada. Se você está vendendo uma coisa toda com vergonha daquilo, ela não vai comprar porque ela vai estar com vergonha. Ou então pode até comprar, mas vai impactar na experiência dela quando for utilizar. Porque na hora que ela for usar, vai vir a mente dela que é errado, que não pode. Então, a nossa comunicação é sempre pautada na informação. Para a gente conseguir explicar os produtos, como é produtos para utilizar, a maioria, né? É para usar na hora do sexo, faz muito sentido que a gente explique sexualidade. Então, lives com sexólogas a gente faz direto. Até os stories, porque o que a gente percebeu? As lives, elas dão muita audiência. Só que tem muita gente que só assiste os stories. E para chamar as pessoas para live, para assistir 1 hora de live, você tem que ter um conteúdo relevante no seu stories. Então, a gente faz o quê? Pincelamos nos stories, damos uma informação já bem relevante para chamar as pessoas para irem assistir um conteúdo maior. E é isso que a gente vai fazer agora também com podcast. Vamos fazer um podcast da .gsex. Por quê? No Instagram, ele tá barrando muito as coisas que a gente posta. Mesmo tendo uma comunicação menos agressiva, né? Se você bota um vibrador, já é contra as diretrizes do Instagram.
Então, se a plataforma ela está me dizendo que eu não posso, eu paro de brigar com ela. Antigamente eu ficava questionando, mas por quê? Mas por quê? Hoje em dia, eu vou atrás de solução. Então, se o Instagram, ele me é muito bom, ele é muito rentável, mas quando eu mostro um produto ou eu falo alguma palavra diferente, ele me barra, né? Eu vou para um canto que eu possa falar normalmente e que não seja um empecilho. Então, por isso, a gente vai fazer agora devagar, gradualmente, a mudança para a plataforma do podcast. Porque lá a gente vai poder falar o que quiser. Mas aí, continuando com o nosso público do Instagram, que foi quem fez a gente chegar ao que estamos hoje. Vamos continuar com stories, vamos continuar fazendo publicação no feed e vamos continuar fazendo IGTV, live. E se o Instagram lançar outra ferramenta, estarei lá eu usando em primeira mão. Eu não deixo para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Então, se eles lançam uma ferramenta hoje, é hoje que eu vou usar. Eu não vou esperar todo mundo estar usando para começar, porque a gente sempre tem que sair na frente. E falando sobre agências de publicidade, a agência de publicidade é, sim, muito importante. Mas mais importante do que isso é você pesquisar e estudar. Porque imagina aí, se eu tivesse ficado esperando ter dinheiro para contratar uma agência, ter conhecimento para começar a postar conteúdo. Conhecimento que eu falo assim é conhecimento... fiz uma faculdade e posso falar com mais propriedade. Eu não preciso esperar isso. Se eu não tenho conhecimento, o que é que eu faço? Chamo alguém que tenha. E ela fala para mim sobre isso. Se eu não tenho dinheiro para fazer publicidade, como é que eu vou fazer para atrair as pessoas? Conteúdo de qualidade. Não tem como você atrair sem dinheiro, sem você impulsionar, sem você contratar alguém. Não tem como você atrair as pessoas se você não tiver um conteúdo de qualidade. E aí eu não sei o que é que vocês vão fazer para fazer esse conteúdo, né? Mas o que eu indico muito é que vocês estudem, e estudem bastante. Não só o negócio de vocês, mas também os outros negócios. Vejam as outras tendências de mercado para aplicar no negócio. Eu ia colocar as pessoas para testarem os produtos aqui em cima. Está podendo fazer isso? Está na programação, testar. De toda forma, a gente vai fazer um sorteio, certo? No online. Deu certo o sorteio do online? Certo. Vamos fazer um sorteio no online e um sorteio no presencial. E aí eu trouxe até uns vibradores aqui para passar na mão de todo mundo, para todo mundo conhecer os produtos que a gente trabalha. Porque, como eu falei, a gente não trabalha só com pinto, só com fantasia e só com gel. A gente trabalha com uma infinidade de coisas que vale muito a pena vocês conhecerem. Eu falo muito rápido. E eu tenho preparado só 7 coisinhas que eu acho que é o importante. O básico, ele faz o resultado. Então, assim, se eu puder relembrar tudo que eu falei sobre consistência, uma dica que eu dou é você pegar o que o seu cliente fala e colocar isso para ser como pauta de amanhã, porque assim nunca vai lhe faltar pauta. E nunca espere estar onde você imagina para começar a fazer algo. Se eu não tinha capacidade de falar sobre sexualidade, eu chamo pessoas que são especialistas em sexualidade para falar. Se eu não tinha capacidade de contratar um blogueiro, tanto por falta de dinheiro quanto pela forma que eles faziam na comunicação, então eu vou fazer. Então, não esperem pelos outros. Façam vocês mesmos e vão adequando aí ao longo do caminho. Eu queria deixar aberto para alguma pergunta. Eu acho que eu terminei bem antes do horário. E aqui estão minhas redes sociais para quem quiser acompanhar. O Instagram, o site e o nosso endereço. A gente, inclusive, faz entrega bem discretinha. Você recebe na sua casa, sem ninguém saber o que é que tem dentro. E é isso, gente. Queria agradecer e é isso mesmo. Fernanda, muito obrigado pelo seu conteúdo. Sempre um prazer te ouvir, conhecer um pouco mais da sua história. Nós temos algumas perguntas que vieram aqui pela audiência online. Quem tiver presencialmente, quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, viu? Quando você teve a certeza de que o seu propósito de vida era empreender? Olhe, na hora que eu comecei,
o meu propósito era faturar. Eu precisava sair de onde eu estava, que era uma situação não muito favorável, para começar a vender. O meu propósito de vida começou quando eu comecei a vender e eu vi que as mulheres estavam conseguindo ter uma vida sexual. Porque qual é o meu objetivo? Fazer com que as pessoas sejam livres com a sua sexualidade. E as mulheres, elas não têm essa liberdade. Desde muito cedo a gente é castrado. A mulher, ela é castrada, a sexualidade dela é totalmente reprimida. Então, quando eu comecei a ver que aquela menina que não chegava ao orgasmo, que ia para a cama só para agradar a pessoa, ela mudava. Ela usava um vibrador e, de repente, ela mudava tudo. Autoconhecimento. Então, eu pensei, se eu ajudei essa pessoa, eu posso ajudar várias pessoas. E aí foi até onde o meu marketing começou. As minhas clientes, que eram minhas amigas, começaram a indicar para as outras amigas. E aí desde o início, eu nunca precisei pagar ninguém, porque o meu cliente é o meu maior marqueteiro. Ele chega e fala, olhe, foi assim, 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 eu usei, foi ótimo. Porque a gente explica, a gente educa o cliente para ele usar da maneira correta. Porque também de nada adianta você pegar um produto bom e não saber como usar. Ele vai ser ruim. Olá, Fernanda, boa tarde. Tudo bem? Eu percebi no seu Instagram, né, que você também... Aqui tá abaixo. Ah, tá abaixo? Tudo bem, Fernanda, boa tarde. Eu percebi no seu Instagram que você trabalha com um site, né? Eu queria saber como é que você faz para compartilhar esse site nas redes sociais, né? Facebook e Instagram, eles têm uma política de privacidade, essa questão de respeito, muito delicada. Então, tudo que atinge a questão sexual, eles bloqueiam. Eu queria saber como é que você está driblando esse processo, entende? Até hoje eu nunca fiz uma campanha para impulsionar o site, porque inicialmente e até hoje a gente operou nas condições que tinha. Então, no início eu comprei um site, depois eu comprei outro site, mas ele não era um site robusto, um site completo, que eu conseguiria converter aquela venda. Então, a gente sempre usou o site como vitrine. Ele converte muitas vezes, a gente faz muita venda pelo online, só que o WhatsApp e Instagram. O site, ele roda, as pessoas conseguem comprar, mas a nossa maior forma de divulgar o site é na nossa plataforma de Instagram e também no WhatsApp. Não tem nenhuma campanha atualmente rodando para impulsionar, nem nada do tipo. Porque primeiro a gente está mudando o site, mudamos a plataforma, vai ao ar agora, a plataforma nova, para que o cliente consiga realmente comprar. Porque de nada adianta a gente fazer um impulsionamento se o site não dá para converter. Fernanda, tem mais uma pergunta. Falando o seguinte, acompanho Fernanda desde quando começou a empreender. Ela vendia produtos na academia em que malhávamos. Gostaria de saber, como foi quando você perdeu sua conta com alguns 1000 seguidores? Ai, então, foi ruim. Fiquei bem depressiva em um dia. Ai, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí o Instagram estava começando. Foi assim que o Instagram estava começando. E aí eu pensei... Chorei, né, bastante no dia e eu pensei, não tenho o que fazer. Eu perdi a conta, eu vou brigar com quem? Se a rede social não é minha, eu não tenho o que fazer. Então, aí eu criei o Instagram, revoltadíssima com o Facebook. Porque até então, o Instagram não tinha essas besteiras que tem hoje. Então, eu animadíssima com o Instagram. Agora, eu estou decepcionadíssima com o Instagram, mas é o que tem, a ferramenta não é minha, então eu vou usar enquanto der. E depois, se cair essa conta, eu vou para outra conta. Eu espero que não caia, porque deu muito trabalho esses seguidores e clientes que acompanham desde o início. Mas, assim, não tem o que fazer. Tem uma outra pergunta. Como é que está sendo a receptividade dos clientes em loja física, considerando que o momento parece só favorável ao digital? Olhe, contrariando, né, o que muitas pessoas acham. A nossa loja física tem uma visitação gigantesca. Primeiro que a gente inaugurou há mais ou menos 2 anos. Então, por ser novidade, as pessoas vão.
pelas pessoas terem proximidade com a marca, porque tem conteúdo desde 2015, elas também têm um interesse em ir. As pessoas, elas compram de amigos, elas não compram de desconhecidos. Então, se desde 2015 eu estou fazendo conteúdo, quando essa pessoa pensar em comprar produto erótico, ela pensa na gente. Ela pode comprar online, mas todo cliente que fala com a gente, eu falo, ó, venham aqui na loja para você escolher pessoalmente, porque nada melhor do que você pegar num vibrador, do que você olhar o produto pegando nele. Mas se você quiser comprar online, pode comprar online. Os clientes, quando chegam lá na loja, tem gente que chega se tremendo, tem gente que chega sem conseguir falar, porque já é muito para ela estar indo até ali. E aí, o segundo passo que ela tem é falar o que precisa, que é mais difícil ainda. Imagine, você nunca falou sobre sexualidade com ninguém, sobre sexo com ninguém. No máximo que você faz é mentir numa roda de amigos, falando que é a pessoa mais top do mundo. E aí, você tem que sair da sua zona de conforto e ir pessoalmente para uma sex shop. Isso já lhe dá agonia. Eu falo isso porque no início, quando eu comecei a visitar as lojas, não era tão angustiante para mim, porque eu já usava. Mas eu tinha uma sensação ruim quando eu ia na loja. Era como se tivesse todo mundo me olhando e eu estivesse comprando alguma coisa ilícita, que estava todo mundo me julgando. Então, eu sei a sensação que todo mundo sente hoje. Então, o que eu faço é tentar minimizar e acolher todo mundo. Porque ninguém teve aula de sexualidade, né? Ninguém sabe o que é isso. Então, o meu papel é fazer as pessoas ficarem tranquilas. As pessoas chegam lá na loja, tem gente que chega assim mesmo, como eu falei, tremendo, sem conseguir falar direito. E aí eu deixo a pessoa se acalmar, ver que nada lá vai morder. Realmente não vai, né? O que vai acontecer no máximo é dar uma vibrada, que a gente vai botar todo mundo para pegar em vibrador. Ah, mas não quero vibrador. Eu não preciso de vibrador. Você não precisa, mas você vai pegar só para conhecer. Porque você precisa conhecer. Para você saber se quer ou se não quer uma coisa, você precisa conhecer. Como é que eu sei que eu não gosto de uma comida? Porque eu comi. Aí como é que você está dizendo que não gosta de uma coisa que você não provou? Então a gente trabalha muito isso. Mais uma pergunta aqui da nossa audiência presencial. Tudo ótimo. Oi, oi, oi. Eu sei que você já trabalha num segmento bem diferente, mulher comandando, que já é bem disruptivo. Nos conte a história assim, que você tem para contar, mais louca que você teve lá na tua loja. Você acha que até para contratar o colaborador deve ser disruptivo também, para você capacitar. Eu vi que você recentemente também abriu algumas vagas para colaboradores. Eu não sei como é que foi, se teve, muitas indicações. Mas nos conte aí uma história assim, bem engraçada, bem louca, que você já teve lá na tua loja. Tá. Aproveitando, quem fez a seleção foi a Escopo, que eu assisti agora a palestra. Fez uma seleção magnífica. E a seleção, ela serve para você ver, quem vai dar certo e quem não vai dar. Só que na seletiva, a pessoa ela não vai dizer que tem problemas com a sexualidade dela, Mas você consegue perceber. Algumas pessoas deixam claro. Quando você vê, por exemplo, uma mulher que ela tem isso daqui caído, é uma mulher que ela é muito reprimida. Então, ela vai se fechando, certo? A mesma coisa é um homem. Quando ele engrossa muito a voz para falar e ele precisa muito falar, ele tem problemas com a sexualidade dele. E ele tem sempre se expor, tipo assim, aumentar o tom de voz para não se expor. Ele não quer que você invada, mas se você for a fundo, ele tem problema com a sexualidade dele. Então, assim, na nossa seletiva, a gente tenta filtrar as pessoas que não têm tanto problema em sexualidade. Porque todas as pessoas, elas têm. Porque a gente não teve educação, o que a gente teve foi vídeos, pessoas falando mentiras, e a gente tomou isso como verdade. Então, na seletiva, para escolher alguém para trabalhar com a gente, precisa... É uma sessão de testes bem engraçada, Como vocês já podem imaginar. Tem uma parte que a gente pergunta qual é o nome que a pessoa dá para as partes íntimas. Tem gente que não consegue dizer vagina. Tem gente que não consegue dizer nenhuma parte íntima. Porque ela tem muito problema, e ela precisa de tratamento, O que acontece também, teve uma parte da seletiva que foi em loja. E aí,
eu, como sou, não vou dar um gel para a pessoa treinar. Não vou dar um gel para ela me apresentar. Lá vai eu, pego um pinto bem grande e dou na mão da pessoa, para ver o comportamento, né? Aí todo mundo acha engraçado. Mas tem gente que soa, fica com as mãos assim, se tremendo, agoniado. Para ela, não vai dar certo. Pode ser a melhor vendedora do mundo, pode ter vindo da melhor loja, o melhor treinamento, mas se ela tiver problema com a sexualidade, ela não consegue trabalhar com produto erótico. E eu acredito que muito dessa comunicação das pessoas nas redes sociais, de lojas, de pessoas que vendem artigos eróticos, essa comunicação errada é também de um problema com a própria sexualidade. Que você acha que para divulgar uma coisa precisa ser vulgar ou que precisa ser mais baixo, né? E não precisa. Quando você se resolve, como eu vendo autoconhecimento, eu tenho que ter autoconhecimento. Eu não consigo contratar alguém ou trazer alguém para perto se a pessoa não está trabalhada no autoconhecimento. E o mais incrível, uma vez numa seletiva, foi uma menina que ela passou em todas as etapas. Ela era uma vendedora nata. Só que, na hora de fazer lá, né, a demonstração, aí ela viu que eu peguei nem lembro o que era, mas eu dei na mão de uma menina. E ela estava esperando a vez dela. E a menina lá fazendo o negócio, vendendo o produto. Daqui a pouco ela toca no meu ombro. Ela já estava quase na fase final. A decisão só tinha mais uma, que não era nem mais com elas, era só para decidir quem ia ficar. E aí ela tocou no meu ombro e fez: Fernanda, eu estava pensando aqui e não dá certo para mim trabalhar, porque os horários não dão certo. Aí eu olhei assim, acolhi, disse: não, tudo bem, não tem problema. E assim a gente levou, mas eu sei o que fez ela decidir aquilo. Porque por mais que você diga que consegue, né, trabalhar com isso, você só consegue se você for uma pessoa muito bem resolvida. Bom, Fernanda, estamos chegando ao fim aqui do nosso momento. Vamos para o sorteio agora, né? Vamos, como vai ser feito o sorteio? Nós tivemos as inscrições online. Sim. E também nós tivemos as inscrições do pessoal presente, certo? O pessoal da equipe aqui não se inscreveu, não. Tá em tempo. Mas, Tá. De 1 a 17? Isso. Eu quero que... São quantos números que você vai sortear? 4. Você vai sortear 4. Então, nós vamos fazer o sorteio online agora, tá? Primeiro número, de 1 a 17. E o presencial vai ser? Ele já, todo mundo participando, certo. Online e presencial. Deixa eu subir aqui no palco. Uma pessoa do online. O primeiro nome é Jéssica e o final do WhatsApp é 4067. Desculpa, deixa eu me posicionar aqui. Então, qual que é o primeiro presente? É o número 1. Vibrador. O vibrador. Cadê o vibrador? Vibrador. Jéssica ganhou um vibrador. Jéssica ganhou o vibrador. Tudo é vibrador, minha gente. Porque então todo mundo precisa de vibrador. Então, até eu acho que estou precisando também. Todo mundo precisa. Aí aqui. Tá. Então, Jéssica, você ganhou um vibrador. Eu vou receber por você, tá? E eu vou deixar aqui na recepção da CDL, a gente vai te chamar no WhatsApp para você vir aqui resgatar o seu presente. Segundo número aí, Matheus. Sorteio para um homem, porque os homens precisam ter acesso ao vibrador. Eu também, eu me inscrevi, eu tô esperando aí. Vamos ver, eu não vai, peguei... ó, o número 17, vai o número 17. Quem é o número 17? 17. Deixa ela escolher um aqui, 17. 17 sou eu. Marmelada! Pronto! Marmelada! Vem cá, Matheus, receber seu vibrador. E aí depois o Matheus vai fazer um vídeo falando pra vocês como foi utilizar o vibrador. Muito bom, Matheus. Ó, vibrador. Vai lá, fala outro número aí, Fernanda. 4. 4, Miguel. 6.
Cecília. Ela vai gritar. Cecília online, tá online? Então, Cecília é associada, tá online. Vamos te chamar no WhatsApp para você resgatar o seu vibrador aqui, ó. Recebi por você. E aí, último, mas não menos importante, fala o número, Fernando. 10. Vitor Almeida, presencial, rapaz. Ai, ótimo. Muito bom. Ei, rapaz, nunca nem ganhei bingo. Achei que eu ia ganhar hoje, pelo amor de Deus. Vai lá, Vitão. Recebe aí seu Ele vibrador. também vai ter que fazer um vídeo, viu? Muito bom. Gente, queremos agradecer a nossa amiga associada, Fernanda Lima, te parabenizar pela sua história de empreendedora na veia, que você traga mais humor, mais leveza e mais bem-estar, não só para as mulheres, mas para todos nós, homens, que precisamos quebrar diversos paradigmas. Muito obrigado. Uma salva de palmas para Fernanda. Obrigado, gente. Não devemos nos embriagar com a nossa grande mágica de multiplicar. Precisamos ser conscientes. Todo mágico bom é consciente do que faz. Vamos dizer que tudo isso que a gente está fazendo aqui sejam ideias. Se ele não fosse um pino flexível, jamais teria conseguido isso. Porque a gente só vê as coisas a partir da nossa experiência. E mesmo que você tivesse feito o seu melhor, se ele não tivesse se movido para se encaixar na ideia, não teria encaixado. Se vocês não acreditassem no propósito da CDL Jovem, nada disso faria sentido. E a todos vocês, nossos associados, que de fato nos fazem continuar com esse brilho no olho, de fazer acontecer, de reinventar, de mesmo no momento de pandemia